Finalmente chegou o momento de lançar e contar para vocês as mudanças da nova linha de géis. Tem aqui comigo Dr. Paulo Putinelli e Maria Cecília Carvalho, a Cissa. O corpo técnico da Z2, responsável pelo desenvolvimento de produtos e tudo de legal que vocês veem de dentro da Z2. E vamos começar pelo mais óbvio, que é a embalagem, que é o físico que vocês vão ver aí. O que mudou da embalagem e o que a gente já foi exatamente o que a gente queria mudar já há muito tempo. Eu acho que vocês acompanharam junto comigo. A principal reclamação que a gente tinha dos géis, desde que a gente lançou, era a embalagem. Então, o problema da embalagem antiga que a gente tinha era uma embalagem muito grande. As pessoas reclamavam do tamanho, tanto de altura como de largura. Na hora que você rasgava para consumir o gel, ele era largo e às vezes machucava a boca. Ou às vezes você rasgava num ponto, porque o gel ele tinha uma dificuldade de rasgar e ele abria demais e vazava. Você às vezes não conseguia tirar todo o conteúdo do gel, então às vezes você via gente enrolando, às vezes gente apertando, mordendo. E por fim a Ecolish, que eu acho que a gente nunca conseguiu que ela servisse o propósito dela de forma eficiente, a não ser que a pessoa fosse cuidadosa, que nem eu era no caso, mas de rasgar bem devagar ali para não correr o risco dela estourar. A Ecolish, para quem não sabe, né, às vezes as pessoas não sabem, ele é o pontinho do lado da boca do gel, que é como se fosse uma alça, que ele serve para você não jogar a tampinha fora. Você vê todos os géis, a maioria dos géis normais, ele não tem essa alça. O nosso tem para quando você rasgar, você não ter que se preocupar em ou jogar fora, ou jogar no chão às vezes, ou guardar no bolso. Você consome o gel e aí você guarda ele no bolso. A nossa embalagem atual, então, ela tem base, que faz com que o gel possa ser menor. Então, ela não é igual a embalagem antiga, que era inteira, soldada, ela tem uma base. Ela tem a boca mais fina, então você consegue não machucar a boca na hora que você está colocando o gel na boca. O ponto de rasgo dela é muito mais fácil. O Ecolish é mais resistente. E a gente tem um gel mais fino também. Além de menor de altura, ele é mais fino. Então, de uma maneira geral, ele fica mais fácil de carregar e mais fácil de consumir, além de ter ficado mais bonito. Fora essa mudança mais estrutural na embalagem, a gente tem algumas mudanças mais visuais, que você vai reparar logo de cara que a gente já comunica a quantidade de carboidrato e de componentes mais essenciais na frente do gel. E atrás a gente tem a nossa distribuição certinha de proporção de carboidrato, palatinose, maltodestrina e frutose. Então você vai ter ali nos géis normais, aqui o pessoal vai contar para vocês, mais de 2,1,1 e de 1 para 0,8. Eu acho que essa é a principal mudança de embalagem que a gente tem. Vale citar aí também que vocês vão ver algumas diferenças no display. Quem olhar, o display ele vai ter uma divisória para segurar melhor os géis, eles vão conseguir ficar todos em pés. Aí é coisa mais visual. De resto, eu acho que as mudanças mais críticas e principais ficam por conta do conteúdo, que a gente teve algumas mudanças também. Vamos lá! Então, antes da gente entrar no detalhe da composição de cada gel e o que mudou nisso, eu acho que o importante é a gente ressaltar a principal diferença aqui. A gente tentou deixar a vida de quem quer entender a utilidade de cada gel para cada momento mais fácil. A gente tentou padronizar, e a gente conseguiu, a gente padronizou cada família de gel, que hoje a gente tem 3. E a última que a gente vai falar para ela, que é a maior novidade, é a Load Up. Então a gente tem a linha Everyday, que serve para o seu uso diário, ela foi padronizada, então você não tem mais a quebra de números de sódio, de números de cafeína, de número de, eventualmente até carboidrato, você tem uma consistência por toda a linha do que é cada número. Você tem a linha Game Day, que é a linha para você ter uma resposta maior, então dos recursos ergogênicos que a gente já usava, mas que misturavam e caíam na linha Everyday, a gente tem só na linha Game Day agora. E a gente tem a linha novidade, que é a linha Load Up. Como a Z2 cresceu e nasceu focada em performance, esse é o nosso objetivo principal quando a gente fala de linha de gel nova. Mas a gente nunca trabalhou uma performance sem um sabor agradável, porque a gente entende que para você consumir essa quantidade de gel, essa quantidade de carboidrato, precisa ser palatável. Isso foi sempre um dos nossos maiores diferenciais. E a gente mantém isso nessas linhas. Vamos contar para vocês sobre cada uma dessas linhas agora. Cissa, conta para mim então
o que a gente tem de composição da linha Everyday e Game Day? Bom, na linha Everyday, a gente começou padronizando... Vale para Everyday e Game Day, a gente começou padronizando as graduações de sódio. Então, nós temos géis com 100, 200 e 300 miligramas de sódio. Mais géis com 300 miligramas, que é uma novidade. Antes a gente tinha 2 géis, né? Só o Double e o Freezing Cola. Então, a gente tem géis da família Everyday, que são géis sem cafeína e taurina, com graduações mais altas de sódio. Na linha Game Day, a gente mantém 2 sabores que também tem BCAA, que é o Pineapple e o Chocomint. Essa é uma novidade. O Chocomint fazia parte da linha Everyday, agora ele tá na Game Day. E também teve aí uma alteração na graduação tanto de sódio quanto de cafeína. Para a linha Game Day, outra novidade, na graduação de cafeína, a gente tem géis com 100, 150 e 200 miligramas, então mais opções de géis com mais cafeína, mais opções de sabores. E uma coisa importante de se ressaltar é a questão da manutenção da nossa composição dos géis. Então, nossos géis continuam com a consistência bastante líquida, continuam com 25 gramas de carboidrato e tem a proporção do blend, que é a nossa marca registrada, de 2 para 1 para 1. Então, 2 de maltodestrina, 1 de frutose e 1 de palatinose. Isso na linha Game Day e Everyday. Então, todos os nossos géis da linha Game Day e Everyday têm 25 gramas de carboidrato nessa proporção. Isso não muda com a liquidez que a gente tem, com a consistência que é muito boa, inclusive para uso, especificamente se você quiser usar, por exemplo, numa garrafinha. Exato. Ou seja, o nosso blend exclusivo continua o mesmo, com o intuito de entregar uma energia rápida e sustentada para os seus treinos e suas provas. E nós temos, enfim, uma linha nova, a linha Load Up. Uma linha com uma composição diferente, de 1 para 0,8, de maltodestrina e frutose. Qual que é a ideia? A gente tem aqui, além dos 25, a gente tem até uma linha com... Com quanto? Com 40 gramas. Isso aí. E isso é o diferencial. Esse é o principal diferencial, que a gente acredita que, como tem poucas pessoas, mas tem pessoas que têm sensibilidade à palatinose, para pessoas que querem consumir um nível alto de carboidrato, que é o que você comentava, o que a gente comentava, que a ciência tem empurrado essa barreira de quantidade de carboidrato por hora. No caso, o que eu tento fazer em Ironman, é consumir 30 géis durante um Ironman, essa opção te ajuda, até intercalando com os géis Everyday e Game Day, a consumir mais carboidrato sem correr o risco, para algumas pessoas, de ter esse desconforto gástrico. Sim, ou seja, a gente tem 3 linhas. Linha Everyday, linha Game Day e linha Load Up. Com o intuito de entrega de energia rápida e sustentada na linha Game Day e Everyday, e uma energia ultra rápida na linha Load Up. Um cardápio completíssimo para a pessoa poder escolher, e agora com uma padronização fácil de entender, para que você consiga sempre, dentro da Z2, ter a melhor estratégia possível para qualquer prova que seja. Acho que vale, né, ressaltar que a linha Load Up, até pelo nome, é justamente aquela linha para você carregar carboidrato. Como você quer altíssimas quantidades, esse seria então o gel ideal para você usar, e nada impede que você use ele junto com a linha Game Day e com a linha Everyday, que também pode e deve ser usada aí durante competições, que são linhas onde a gente tem graduações diferentes de sódio, mais opções de quantidade de cafeína, taurina. Explique então, Cissa, o que tem de cafeína na linha Load Up? Então, a linha Load Up a gente padronizou em 100 mg de cafeína, justamente com e sem. Temos 2 opções com e 2 opções sem, sendo 25 gramas de carboidrato e 40 gramas de carboidrato. Por que a gente não fez um gel com tanta cafeína? Porque justamente ele é um gel de carregamento. Então, você pode estar usando ali toda a linha Game Day e Everyday, escolhendo e personalizando a quantidade de cafeína que você quer usar em qual momento, e apenas carregar o carboidrato com a linha Load Up. Por isso também a gente não colocou tanto sódio, para não impactar... 100 miligramas de sódio. Para não impactar no consumo dos outros produtos, dos outros géis, ou seja, do carboidrato que você está usando, seja um carboidrato líquido. Como o nome já diz, acho que esse nome definiu muito bem a ideia dessa linha de entrega de energia ultra rápida,
É um produto para carregar carboidrato. Vamos apresentar então a parte mais legal, Paulo. Qual que é a parte mais legal, Paulo? Qual que é a parte mais legal? Nós vamos descrever os sabores. Sabores. Irresistíveis. Incomparável. Incomparável. A começar pelo Tropical Fruit. Tropical Fruit, nosso queridinho. Ficou melhor. Esse sabor sofreu algumas alterações, mas continua muito bom. Ele foi simplesmente melhorado. Ele é da família de 100mg de sódio. Peppermint, 100mg de sódio também. Peppermint é uma releitura do neutro. Uma releitura. Afinal de contas, o nosso neutro não era tão neutro, ele tinha um toque de menta e ele resolveu incorporar esse toque de menta e ele virou um Peppermint. Você que gosta de balinha de menta, aquela Kids da vida, esse é o seu gel. Ficou bom. Esse é o seu gel. Ficou bom. Falando então de géis do Everyday, com 200mg de sódio, a gente tem o Tangerine. Tangerine. Eu posso falar, porque eu Pode sou falar. apaixonado por tangerina, velho. Minha fruta preferida. Ficou muito bom, ficou refrescante. E é um sabor que a gente não tinha de gel, a gente só tinha no Power Powder, então a gente resolveu trazer ele pra gel. Essa é novidade. Outro sabor de 200mg que a gente tem, 200mg de sódio que a gente tem para apresentar é esse um novo. Você vai falar, Esse porque Esse é o da Cissa, é o favorito da Cissa. Quem que é, Cissa? Chocotruffle. Chocotruffle. Esse tava faltando. Esse tava faltando. Sem cafeína, sem nada, ele é o nosso chocolate. Chocolate, 200mg de sódio. Para quem gostava do Chocomint e era o Everyday, ainda existe o Chocomint, calma aí. Mas esse é uma opção sem cafeína, bem gostosinha, com gosto todinho ali, mais pro chocolate. Quem é fã do doce, esse é o seu gel. A gente tem mais dois. Tem mais 200. não. Tá bom. Segura. Calma. Esses são os géis que vocês verão por hora. Aí a gente tem duas opções de 300mg de sódio. O preferido da turma, quem que é esses? Pitaia. Pitaia. Mas o outro também ficou assim. Também. O novo preferido Mas da o turma. Pitaia, eu achei ele mais gostoso dessa vez, porque assim... Dá pra sentir mais o salgadinho? Do porque, sódio? o meu paladar é menos doce, então ele ficou um pouquinho menos doce, porque eu achava o Pitaia muito doce. Aí... Ele tá muito bom. eu achava bom. Ele, de todos os géis que vocês verão, e vocês vão ver que a gente não matou quase nenhum gel, a gente, talvez o único que você pode falar que a gente matou foi o neutro, que ele virou O a Smooth opção Mind. do Peppermint aí. Ele é o gel que eu acho que ficou mais próximo ao que a gente já tinha. Além dele de 300mg, quem mais que a gente tem? Tem um novo. Caramel S'mores. Não, eu quero que você explique o nome. O Caramel S'mores, pra começar assim, era pra ele ser um gel mais zoeira, que era pra ele ser o Salted Caramel. Porque a gente ia subir muito o sódio nele, e aí ia fazer sentido o Salted Caramel. Mas quando a gente começou a desenvolver os sabores, a gente viu que ele tinha muito gosto de, pra quem já comeu, o marshmallow queimado, que naquela bolachinha. Então vocês vão entender, pra quem já comeu marshmallow na fogueira, que realmente ele puxa um pouco pra esse gosto. Ficou muito bom. E tem 300mg de 300mg de sódio. Sem cafeína. E agora vamos falar da linha Game Day, que é a linha que obrigatoriamente tem cafeína E taurina. e taurina. Todos. Todos. Então, se você comprou o linha Game Day, saiba que terá cafeína e taurina. Todos com 500 de taurina. Isso não vai mudar para nenhum gel. E o que vai mudar, aí agora que a gente vai comentar com vocês, é a composição de sódio e a quantidade de cafeína. Vamos começar pelos de 100mg de cafeína. Pineapple. Pineapple Mint, ele continua tendo BCAA, 1 grama de BCAA, então ele continua com essa composição. Além disso, ele tem 100mg de cafeína e 100mg de sódio. E mudou a cor. Mudou a cor, agora ele é cor Brasil. Amarelinho. E o irmão dele é o limão, que tem também 100mg de cafeína. O que mudou do limão, Cícero? Bom, limão perdeu o BCAA. Na minha opinião, melhorou muito o sabor, por essa razão. Agora ele é verde, não mais amarelinho. Acertamos a cor, porque o Pine era verde e o limão amarelo. Então agora o limão é realmente verde. Não e confundam. o Pine é amarelo. Exato. Fizemos uma inversão. Era lemon e virou lime. Tem essa mudança também. E aí a gente fez ele se aproximar ao que a gente já tem no Power Powder. Então a mesma cor do Power Powder de lemon, você tem agora o gel. Lime. De lime lemon. Limão. Eles continuam sendo da mesma família. Então eles continuam sendo irmãozinhos. São irmãozinhos. Apesar de um ter não BCAA ter mais e o outro BCAA. Exato. Mas a gente não matou
a gente tinha 2 géis de BCA, a gente não tirou, a gente ainda tem 2 géis de BCA. Então vamos para a família de 150 mg de cafeína. Quem é o gel que tem BCA? Chocomint, que resolveu mudar de família. Mudou de família. Mudou o sobrenome. O Esse nosso mudou. After Eight. Esse mudou. E ficou Mudou. muito bom. O que mudou do Chocomite, então? Ele sai da família Everyday, vai pra Game Day. E o que ele tem na Game Day? Dobrou a cafeína, né? Dobrou a cafeína. Então ele tem 150 miligramas. Agora ele tem taurina, porque antes ele não tinha. Tem taurina. Cafeína. Tem 1 grama de BCA. E quantas miligramas de sódio ele tem? 100. 100 100. miligramas de sódio. Ah, pedi ajuda do universitário. 100. Boa, 100 miligramas de sódio. E na mesma família de 150 miligramas de cafeína, temos o... O Ice Coffee. É Eu vou Você falar foi esse rápido. porque... Você foi rápido. Não, mas é porque é o meu preferido. É o seu preferido. Era o meu preferido, continua sendo meu preferido. Tá muito bom esse sabor, velho. Muito bom. Tá muito E bom. outra, agora ele ficou power. 150mg de cafeína. Esquece, vou fazer o Iron só com ele. E ele realmente tem gosto de Iced Coffee. Tem mais gosto de café. A gente conseguiu puxar dessa vez e trabalhar mais os sabores para serem mais fidedignos com aquilo que a gente comunica. 150 miligramas de cafeína, então. Quanto de sódio ele ficou? 200. 200. 200. 200 miligramas. Você viu, até o meu corpo técnico aqui sofre, porque são muitas unidades, muitos SKUs. Então ele ficou com 200 miligramas de sódio, 150 miligramas de cafeína e 500 de taurina. Boa. Próximo. Vamos para a família dos 200. Os powers. 200 miligramas de cafeína. Quem sobrou é quem já eram os caras que já levantavam os defuntos. Temos aqui Freezing Cola e Double Espresso. Mas tem uma diferença. Quem ganha? Quem ficou mais gostoso? O que eu, assim, Eu. a minha Não. impressão... Tem uma diferença. Não, a minha impressão é que o Freezing Cola ficou muito mais gostoso. Eu não gostava do Freezing Cola. Eu gostava, mas... Não, Cara, ele era um assim, sabor mais difícil. é. Ainda é um sabor, vamos falar a verdade, power. 200 miligramas de cafeína power. não é fácil de Tem deixar que... Não, o Double Espresso ficou delicioso. Calma, a gente cara. já vai deixar ele por fim. Tá bom. Então, o Freezing Cola segue com 300mg de sódio, é o levanta defunto, 200mg de A cafeína. gente deu uma acelerada maior no Freezing Cola. Porque ele tinha 160. Exato. Agora ele tem 200. Tem 200, tem a taurina, tem 300 miligramas de sódio e tem muito amor. E Double Espresso? Então, Double Espresso segue 200mg de cafeína, Sim. como já tinha o nosso Double Espresso. Uma diferença, agora ele tem 100mg de sódio. Mudamos o sódio. Reduzimos. São com menos sódio. Justamente, porque nem sempre você quer usar usar ele de tanto pré-treino? sódio, usar ele de pré-treino, então ele fica um gel mais versátil e com mais gosto de café também. Para finalizar o nosso cardápio multicolorido de sabores, a gente tem os nossos géis sabor original, sem sabor, né? Que é basicamente um gel sem sabor. A gente tentou deixar eles com o mínimo de sabor, porque carboidrato é doce, então a gente teve um trabalho aí para tentar reduzir o sabor doce e forte do doce, mas esse é o único que ficou sem sabor. Carregamento. São 4, né? São 4, com o objetivo único de colocar carboidrato dentro de você. São 100 miligramas de sódio em todos. 100 miligramas de sódio. 2 com cafeína, 25 gramas de carboidrato e 40 gramas de carboidrato. 2 com cafeína, 100 miligramas de cafeína, com 25 gramas de carboidrato, 40 gramas de carboidrato. Tem uma diferença no sabor, né? Dá uma diferencinha Exato. a quantidade de cafeína. Então, E sugiro que provem. Dá uma 40, diferença também dá. no sabor do de 40 pro de 25. O de Isso. 25 ele é mais líquido, o de 40, por ter mais carboidrato, ele acaba ficando mais encorpado. Apesar da embalagem ser um pouquinho maior, claro. Exatamente. Temos uma embalagem com uma testinha um pouquinho maior. Para quem tiver curiosidade e quem acompanhou aí a saga de Kona, este foi o gel sem cafeína, né? Eu usei o de 40, sem cafeína, na minha garrafinha. Eu não tinha usado ele em prova nunca e deu certo lá em Kona. Deu muito certo. É isso. Vamos ao resumão então. O que a gente fez para melhorar a performance da entrega dos géis, tanto em composição como em embalagem? Reduzimos a embalagem, melhoramos o bocal, deixamos a embalagem com um design mais explícito do que você precisa saber ali. Além disso, criamos 3 linhas distintas e padronizadas. A primeira, Everyday. a segunda Game Day. e a última, o Load Up, para você ter mais opções de poder carregar carboidrato de jeitos diferentes, com composições diferentes, mas fáceis de entender, para a gente conseguir te acompanhar em todos os tipos de treino
em todos os tipos de prova.